Você estava no episódio do Serginho ou não? Não, não estava, mas eu Você já tinha saído? Eu já estava no Palmeiras, já tinha jogado 2 anos anteriores. Você tinha jogado com o Serginho? Conhecia o Serginho? O Serginho era amigo da gente na casa dele. Na época, o meu irmão Clodoaldo, né? Ele jogava tá na aqui base. Nos acompanhando, Isso, viu? um abraço pro Clodoaldo. Minha mãe também deve estar acompanhando aí. Abraço. Como é o nome da mamãe? Dona Lourdes. Ô, Dona Lourdes, tudo de bom, viu? E a gente era amigo de ir para a igreja, de ir para casa, comer pizza, né? Entendeu? Então, a gente tinha uma amizade muito grande, né, com o Serginho. A gente tinha uma ligação muito próxima, né? E tinha alguma coisa? Alguém falava alguma coisa do problema que ele tinha? Se ele tinha algum problema? Era uma coisa conhecida de vocês ou não? Ou foi surpresa para vocês o que aconteceu? Então, na verdade, a chance de acontecer o que aconteceu era de 1%. E, infelizmente, esse 1% aconteceu. Então ele sabia, mas não... Quer dizer, sabia que tinha alguma coisinha, mas não com uma probabilidade grande de acontecer o que aconteceu. É uma coisa normal, que hoje, às vezes, tem jogador que tem, né, esse tipo de situação, mas que não corre o risco, né? Infelizmente, teve uma fatalidade com o Serginho, né? Fatalidade mesmo, né? Porque, poxa vida, eu me lembro, estava assistindo o jogo e é uma coisa que, na hora que ele caiu, todo mundo achou, passou mal, teve um mal-estar, mas não a ponto de... Depois já teve outros, né? Outros fatos como esse. Parece que depois daquilo ali foi... Parece que foi acontecendo e a gente foi, né? Sabendo, esse ano, por exemplo, aconteceu com um jogador do 15 dentro do vestiário. Então, uma coisa que realmente chocou. Mas do Serginho, talvez... Pela maneira que foi, durante uma partida, televisionada, aquela coisa toda, eu acho que foi a mais impactante que teve até hoje, que a gente, né, acompanhou. Eu e meu irmão, a gente estava, né, o meu irmão morava comigo lá em São Paulo, né, e a gente estava assistindo um outro jogo e de repente mostrou esse lance do Serginho e tal, e a gente viu, a gente ficou, né, apavorado. E depois a gente ligou o rádio, ficou ouvindo e tal. Ele saiu. Aí eu lembro, assim até triste, né? A gente até se emociona em falar, porque o Serginho, assim, foi uma perda muito grande para nós. Eu lembro o cara no rádio, ele falou assim, eu queria dar uma notícia agora que eu queria estar errado, que eu queria estar equivocado a notícia que eu vou falar agora. Infelizmente, o Serginho acabou de falecer. Poxa. Aquilo ali, para nós, foi assim, uma coisa muito triste. Aí eu e meu irmão, né, na época lá, a gente saiu, fomos até o Hospital São Luís, que era lá perto do Morumbi, né, que o jogo foi no Morumbi. Sim. Fomos lá, tal, né, solidariedade e tudo. E assim, foi um momento muito triste, né? Assim, você acompanhou, então, isso, eu acompanhei tudo. Com a família lá? Com a família, fomos lá, né, tal, assim que anunciou, né, essa fatalidade aí. E chegamos lá, solidariedade, os jogadores foram todos lá, né? E, assim, foi um momento muito triste, né? Muito triste para nós, jogadores, que tinham uma ligação, né, muito grande, os jogadores do São Caetano na época, né? Para o futebol brasileiro em si, né? Assim, foi muito, né? E o Serginho, pelo que eu acompanhei, era um cara que todo mundo gostava mesmo. Claro que existe uma certa união mesmo no futebol, mas ele me parecia ser muito querido mesmo, até por adversários, gente que não era tão, não era do time, não era tão chegado, mas que ele era querido por muita gente mesmo, né? O Romário que diga isso, porque o Romário queria, na verdade, levar ele pro Fluminense. Foi verdade isso mesmo? Ele queria levar ele pro Fluminense, porque gostava muito, porque o Serginho chegava junto. Era firme, ele disse que era muito, né, difícil. Era muito difícil. O Romário tinha dificuldade de passar por ele. Eu preciso dele no meu time. Preciso de um jogador desse a meu favor, né? Então é verdade essa história mesmo. Exatamente. De que o Romário tinha interesse em levar ele para o time dele, no caso, no Vasco na época. Isso,